Olá, jovens! Mais uma semana, mais uma hora boa. E se eu e o Alberto estamos sentados na mesma cadeira, um no colo do outro, o que significa, Alberto? O que significa que nós temos um convidado? Mas já é qualquer convidado? Não é assim? um convidado que vocês ficaram enchendo o saco pra gente trazer desde que a gente trouxe o podcast. E o pior é que teve gente assim, pois eu fiquei sabendo que ele é de Belo Horizonte. Vocês são brigados? Agora tem desculpa, né? Agora estamos aqui com quem, o João Carvalho? Quem? Com o Henrique. Henrique, estranha história. Tamo aí. Seja muito bem-vindo Fui aí. buscar lá em São Paulo, na verdade. Fomos lá em São Paulo. Fomos. É uma história engraçada, né? É que eu mandei as mensagens pra Henrique, Henrique não tava respondendo não, né? E ele virou pai recentemente, correria e tal. Mas eu cheguei, né? Ele não respondeu. Aí eu vi ele no evento Insider. Ô Henrique, de responder essa mensagem que eu te mandei no WhatsApp. Ele chegou, ô Henrique, já mandou, Foi, já ativou, foi. né? O Já ativei a foi. hipnose. Constantinopla, né? Me ligou, ativou. Aí eu vim no podcast no TG. Foi isso. Foi E inevitável. comeu várias cebolas achando que era tomate. Foi uma beleza. Exatamente. É, cara, muito bem-vindo. Valeu, obrigado Ele pelo convite. é o galã da história. Porque a gente tem o Pedro Lúcio, É. que é o galã da divulgação científica, da Essa eu física, não sabia. matemática. Agora, o galã da divulgação científica na história... É este homem lindo, Esse maravilhoso que tá aí. olha o olhar dele. Olha o olhar, cara. Olha Olha o olhar dele, olha o olhar dele. Jogador caro, né, cara? Jogador caro. Jogador caro. Então seja muito bem-vindo. Vou falar de alguns temas aqui que eu sei que o senhor gosta de falar a respeito. Enfim, agora fala um pouquinho, né, sobre o seu canal, qual que é o tema do seu Se a canal. pessoa, né, por exemplo, vive dentro das cavernas de Qumran e ainda não viu o Estranha História, que eu acho explodiu. muito pouco Explodiu. plausível. Explodiu. Né? Mas vai que o cara tá vendo com a avó, né? Pro cara que não te conhece. E a avó dele conhece o canal, né? Sim, Assistiu mas o ele vídeo não sobre conhece. Jesus, É, etc. exatamente. E trouxe o neto, tá? Então, meu canal é Estranha História, um canal de história, focado na estranheza da história, o que a gente acha que conhece, mas é muito mais estranho do que a gente imagina. E eu falo muito de história das religiões, de povos antigos, são temas variados, assim. Eu adoro o ícone, porque o ícone... Fala um pouquinho, como que surgiu a ideia do ícone? É aquela máscara que é chamada geralmente de médico da peste, né? Sim. Parece até que é um médico do Nordeste, assim, muito bom, né? É o médico da peste. Mas na verdade é uma máscara que acho que começa a aparecer no século XVII, assim, e é identificada como do médico da peste, mas é aquela da peste negra, né? Mas provavelmente os caras não usavam, médicos não usavam isso, isso é quase de carregador de corpos, assim, né? Do Bring Out Your Dead, como é que chama? Do Monty Python, né? O Cálice Sagrado, quem já assistiu o Monty Python, o Cálice Sagrado, tem o pessoal que levava os corpos, né? E isso é real, né? É dramático. A gente tem esse distanciamento histórico hoje que dá pra falar isso com um sorriso na cara, né? Mas é uma situação terrível na Idade Moderna, principalmente, surtos ali, final da Idade Média, alguns surtos na Idade Moderna. Morria gente demais e os caras, pra carregar os corpos, eles usavam algumas especiarias, algumas coisas pra disfarçar o cheiro, né? Pra afastar os miasmas. Então tem aquelas máscaras que parecem um corvo, né? Umas aves. E aí eu coloquei isso no canal porque é histórico, é estranho. E o canal começou durante a pandemia, né? Então começou no ano da peste, no primeiro ano da peste. E aí eu pus lá essa máscara que tá lá até hoje. E você já queria fazer antes ou foi a pandemia que te impulsionou, assim? Eu já queria fazer antes, eu já acompanhava, eu assistia muito YouTube, desde de sempre, assim, sei lá, o PC Siqueira, fase Marco Zero, assim, de YouTube BR, vlogs. Então eu achava muito interessante o Pirula. Então eu já tinha vontade de ter um canal. Só que eu nunca tive, assim, sei lá, um momento, uma ocasião de pensar isso de forma mais séria. E aí quando eu tava no doutorado, na pandemia, eu tava com uma necessidade muito grande de dar vazão a leituras que eu tava fazendo. Porque o trabalho acadêmico, ele é muito solitário, né? Então você fica lendo coisas muito específicas, assuntos muito interessantes, que é muito interessante pra mim, mas é muito desinteressante pra maior parte das pessoas com as quais eu convivo. Então é difícil achar uma ocasião de conversar fiado sobre isso. Eu falei assim, vou começar a falar sobre as coisas que eu tenho lido na forma de vídeo. E aí isso começou com uma coisa meio despretensiosa, meio que eu vou fazer meio que um fichamento pessoal, mas sem pensar muito em estrutura. Só que antes de começar o canal, eu me deparei com uma série de vídeos do Átila Yamarino, que tava muito em alta, é um cara que tá muito em alta ainda, né? Uma grande figura da divulgação científica. E ele é professor na Unicamp. E na pandemia ele tava no auge do aumento da popularidade dele, né? É. E aí ele é professor na Unicamp, ele tava dando um curso eu tinha dado recentemente um curso de divulgação científica, com uma matéria isolada, optativa, não sei. E ele gravou essas aulas e colocou no YouTube, no canal pessoal dele, que ainda ele não usava. Hoje ele usa o canal, é o canal principal dele, né? Mas antes ele fazia aquele Nerdologia, e o canal ele pessoal vendia dele a mão de obra dele pro Jovem Nerd.
Acho que era isso. É a mais-valia digital, né? Mais-valia digital. E aí ele postou essas aulas, eu assisti, e aí instigado, assim, por estratégias de divulgação científica, eu falei assim, vou testar isso aqui com o que eu já quero fazer, que é meio que pegar as leituras que eu tenho feito e comunicar isso pra alguém, e começou o canal dessa forma. É o primeiro vídeo do dizer canal. que deu certo, né? Demorou. Não, e o que eu Assim, mais gosto do seu trabalho... Os primeiros 3, 4 anos foi um canal bem nichadinho. Dois... Teve um momento, assim, que deu uma explodida? Teve algum vídeo em específico que você lembra que deu uma explodida, assim? Teve. Como é que foi o crescimento no começo, assim? Teve 2 explosões. Uma explosão que foi... explodiu e foi só uma explosão destrutiva mesmo. Aham. E outra explosão que foi construtiva. A primeira explosão foi que eu postei... Eu tava sem assunto pra falar no canal. Era uma época que eu não tava ainda dedicando tanto tempo ao canal. Eu tava no doutorado. E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer um vídeo porque eu tenho que manter mais ou menos uma frequência pro canal ficar vivo. E aí ia ter o Dia da Bandeira. Eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo sobre a bandeira do Brasil. Pro Dia da Bandeira. E aí eu fiz um vídeo sobre a bandeira do Brasil. É interessante, já falou do Império, essas coisas, da cor. Falei das cores, exatamente. E aí, esse vídeo inicialmente não teve muita tração, porque o dia da Bandeira não é um dia muito celebrado, assim, né? Mas aí teve as eleições com Bolsonaro candidato. E aí tava todo aquele debate em cima da bandeira, de apropriação da bandeira, nossa bandeira já é uma estrela vermelha, não sei o quê. E aí esse vídeo da bandeira O nome pegou... Brasil significa verde, né? Essas coisas assim, E aí o vídeo da bandeira pegou, tipo assim, 1 milhão de visualizações, o canal batia 1000 por vídeo, se tanto, e trouxe um público que não tinha nada a ver com os outros vídeos que eu fazia. Não tinha nada a ver com o vídeo, por exemplo, A Ciência contra o Anticristo, que é um vídeo sobre Roger Bacon, que foi o primeiro vídeo do meu canal, de como que um monge medieval criou a primeira receita de pólvora europeia, né, trazendo provavelmente isso de missionários vindo da China, talvez, ou algum lugar mais pro leste. Mas é um cara que queria financiamento científico, buscou do Papa financiamento para desenvolver pesquisas para enfrentar o anticristo. Então, assim, o público que veio desse vídeo da bandeira não queria isso, e aí confundiu muito o algoritmo. Então foi um vídeo que bombou, mas não acrescentou em nada pro canal. Até, inclusive, esse vídeo não tá no canal mais. É o único vídeo que eu tirei do canal. Na história, é o vídeo da bandeira. E não porque você arrepende de alguma forma do conteúdo, mas sim por condição de SEO mesmo. De Não tem nada a ver com... Tem nada a ver com o tipo de vídeo comum, né? Então acho que atrapalha mais do que ajuda o canal. Você falou, vou fazer um filler pra não ficar sem nada essa semana e eis que subrepeticiamente na madrugada 1 milhão de views. Exatamente. E agora o que eu adoro no seu canal, 2 coisas que eu adoro. Primeiro... Calma, deixa ele falar do... Tem a segunda explosão. É verdade. E a segunda explosão foi uma explosão que foi um tema já característico do canal, que foi uma explosão totalmente inesperada, porque eu queria fazer um vídeo sobre o evemerismo. E aí eu poderia fazer um vídeo sobre isso e colocar no título assim, o que é o evemerismo? Ninguém ia clicar. Não. E o que é o evemerismo, né? Por mais que as pessoas procurem muito por evemerismo, aquela semana não era semana, assim. Não era, o pessoal não estava muito interessado, né, no evemerismo. O evemerismo é uma ideia que foi popularizada por um pensador grego antigo chamado Evêmero, que escreve um texto meio de ficção histórica falando que ele visitou uma ilha e nessa ilha ele encontrou uma pedra com o registro dos reis daquela ilha, e entre aqueles reis tinha Zeus, Urano e Cronos, né? Então os deuses antigos, titãs, teriam sido mortais que foram divinizados posteriormente porque a sua memória foi celebrada, etc. Ou seja, né, roubaram mais uma vez a Mesopotâmia, roubaram a lista de Churupac, né, denúncia. O Gilgamesh também, que já foi Sim. já foi rei apenas, depois foi semideus, 2/3 Deus pleno, né? Então tem essa teoria. E aí o evemerismo, ele antes de voltar para a explosão, né? O evemerismo é uma ideia que ela foi muito popular. O Newton, por exemplo, o Isaac Newton, era evemerista. Ele via as religiões antigas como elaborações sobre a memória, os feitos, os atos de pessoas reais, né? Os deuses, na verdade, seriam grandes heróis do passado e coisa do tipo. Então eu queria falar sobre isso. Só que, como é que eu vendo esse vídeo? E aí eu cheguei num título, que foi Os deuses... Não, como é que é? Os deuses existiram, aí entre parênteses, mas não eram deuses, fecha parênteses. E a imagem, a thumb, era uma imagem de Zeus, assim, escrito assim, real, interrogação. E aí as pessoas desavisadas... O mestre já do clicaram no vídeo, gostaram do conteúdo sobre evemerismo, uma pergunta que elas nunca tinham feito, mas tiveram uma resposta que acharam interessante. E aí veio um público enorme, e a partir desse vídeo o canal começou a pegar, assim, próximo de 100 mil consistentemente. E aí 2 coisas que eu gosto do seu canal. Primeiro, é que você foge daquele discurso acadêmico mais hermético. Você busca colocar de uma forma que vai interessar um acadêmico, mas também vai interessar uma pessoa leiga e tudo mais. E o segundo é a forma mais respeitosa que você trata os cristãos de forma geral,
enfim, você, o católico, os evangélicos de forma geral. E eu já vi muitos cristãos elogiando e indicando o seu canal. Quando que você percebeu que fazia sucesso com essa audiência também? Deixa eu só fazer um terceiro elogio. Você é o deus do Panencrop, cara. Da edição. Da edição. A edição em Mas Panencrop que você faz é maravilhosa. Mas isso eu chupinhei de um canal, principalmente, que é o Religion for Breakfast, que foi a minha principal referência, assim, quando eu fui criar o canal, um canal da gringa aí, que é um cara que hoje é doutor também. Quando ele começou o canal, acho que ele tava no mestrado, chama Andrew Henry, e ele faz vídeos de história das religiões e um pouco de ciência da religião também, às vezes mexendo com psicologia, e ele usava esse tipo de edição, e eu achava interessante. Eu meio que imitei o que eu gostava, assim, no YouTube, né? E eu comecei fazendo as minhas edições mesmo. Hoje são editores que estão fazendo. Mas você falou do... Sobre os cristãos gostarem do seu trabalho, porque existe... mas meu público inicial talvez fosse mais cristão do que ateu, inclusive. Porque existe um movimento, assim, do cristão médio não gostar de historiador lei, no sentido de... Não religioso. Não religioso, né? Uhum. Não sei. Realmente, tipo assim, como eu tô trabalhando a partir de uma perspectiva acadêmica, histórica, isso gera resultados, às vezes, que não batem exatamente com as expectativas de uma confissão de fé. Mas tem muita gente que tem muita abertura pra isso. Porque, assim, a gente pensa, às vezes, no cristão como alguém, o cara é um batista, logo ele concorda com esse item da fé dos batistas. Muitas vezes um batista, se você perguntar pra ele o que é ser um batista, ele não sabe. Quais são o que diferencia um batista de um presbiteriano? A pessoa não sabe. Essas identidades, elas são muito menos... ideológicas e mais tradicionais, né? Exatamente. Às vezes tem uma igreja batista mais perto da casa do cara e ele é batista por causa disso. Só que o cristianismo que ele pratica, a forma de cristianismo que ele pratica, tem mais a ver com uma igreja pentecostal do que com uma outra igreja batista mais tradicionalista, que tem um culto assim mais o cara pode estar frequentando, frios, né, ele pode estar frequentando uma calvinista e acreditar em livre-arbítrio, por exemplo. Isso, exatamente. Muitas vezes é tradição também, né? Por que você era? Meu pai era. Meu avô era. Eu venho desde menino. E aí, desses temas aí que eu acho que é interessante, que sempre busca, porque são temas que eu acho que, além da sua questão do doutorado e de sua vivência histórica, temas que todo mundo se interessa. E uma pergunta, por exemplo, que surge é em relação a Jesus histórico, em relação a se os evangelistas conviveram com Jesus. E aí vai sempre ter uma racha, né, entre o que os historiadores que confessam a fé vão dizer e aqueles historiadores que estão baseando nas melhores evidências disponíveis, vão falar a respeito. Mas até nesse ponto, muitos historiadores que são os principais defensores de uma leitura crítica dos evangelhos, que não acreditam nas autorias tradicionais, que não acreditam que Mateus, o discípulo, né, o apóstolo Mateus de fato escreveu o evangelho atribuído a ele tradicionalmente, muitas vezes são religiosos. As figuras, inclusive, se eu fosse recomendar um autor sobre a história da Bíblia, assim, que na verdade fala bastante sobre as religiões antigas de Canaã, a formação ali da identidade que a gente encontra de Javé no Antigo Testamento, né, na Bíblia hebraica, esse cara é o Mark Smith, né, eu fico brincando assim, porque eu falo Mark Smith, aí o pessoal me enche o saco. Não, o TH é pronunciado, não sei o que. Aí eu tenho que botar toda uma impostação, né? O Mark Smith, que é católico, e católico praticante. Tem um outro livro, pra mim, se eu pudesse indicar um único livro pra quem quer estudar a Bíblia historicamente, infelizmente não tem em português, ele chama How to Read the Bible, Como Ler a Bíblia. É um livro de um judeu praticante chamado James Kugel, professor de Harvard. E esse cara, ele fala exatamente o que a arqueologia de ponta fala, o que a historiografia de ponta fala, que questiona muito questões tradicionais. Mas o cara lida com isso de alguma forma ali na fé pessoal dele e faz um bom trabalho acadêmico. Então eu nem vejo muito essa diferença tão grande entre historiadores cristãos e não cristãos. Muitas vezes tem historiadores cristãos que trazem informações mais inconvenientes pro cristianismo do que às vezes um historiador ateu, que tá querendo, por exemplo, tem um cara que pelo menos era ateu há algum tempo, não sei se ele é ateu ainda, que é um Tom Holland, que é um divulgador científico. O Homem-Aranha, exatamente. O Homem-Aranha. Será que eu tô misturando? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que acho que ele chama Tom Holland mesmo. Porque tem o ator mais recente do Homem-Aranha, né? Não, mas eu acho que é Tom Holland mesmo que o cara chama. É um cara meio grisalhinho, assim, de óculos, inglês. Ele escreveu junto com o Miles Morales. Mas esse cara, acho que ele é ateu, mas ele escreve livros que fazem muito sucesso entre o público religioso, falando sobre o triunfo do cristianismo, de como o cristianismo representou uma inovação ética, moral, meio que
moralizou o Império Romano, que antes entregava as crianças aos elementos e agora eles acolhem mais toda a forma de vida, não sei o quê. Então, eu tenho quase certeza que esse cara é ateu. Enquanto você tem um Mark Smith da vida, você tem um John Day, que é anglicano, que fala sobre Yahvé e sua Asherá, e a ideia de que os israelitas eram politeístas fundamentalmente, e são religiosos. Então eu não vejo tanto essa divisão, né? A divisão maior que eu vejo é entre pessoas que, apesar de terem uma titulação acadêmica, às vezes meio que deixaram isso de lado, eles continuam ostentando os seus títulos acadêmicos, mas não fazem trabalho acadêmico mais. E às vezes o cara é especificamente religioso, tá atuando como pastor, como apologeta, né? Tentando defender a partir de argumentos mais aparentemente racionais científicos a sua própria fé, mas não faz isso baseado no que os seus pares estão publicando. E o que ele escreve, se ele fosse levar isso para uma banca, não passaria, né? Em nenhuma universidade, em nenhum lugar do mundo. Tanto que não tem publicação desses caras em revista, não tem publicação pareada. Exatamente. E aí, ou então você pega qual que é a publicação do cara e não tem nada a ver com o que ele tá falando. Sim. Então às vezes ele tenta fazer uma transferência de autoridade, né? De um assunto que ele de fato domina. O Marcos Eberlin, ele é um cara fodão a química. Ele é professor da Unicamp, o Wesley? Eu sei que ele tem um currículo Lattes, assim, fantástico, e ele usa dessa autoridade pra falar de outros temas que não tem a ver com aquela autoridade dele, né? Então eu vejo mais a divisão assim, a pessoa que tem um perfil acadêmico e a pessoa que não tem o perfil acadêmico. Agora, a questão da religião aí nesses campos, eu acho que é claro que interfere alguma coisa, né? É claro que é um viés, assim, por mais que a pessoa tente controlar esse viés, ele vai existir, mas dá pra fazer trabalhos excelentes, e eu digo isso empiricamente, pensando nesses caras que eu citei agora, é possível fazer excelentes trabalhos que gerem conclusões que sejam inconvenientes pra sua tradição de fé. Cara, a gente vem da mesma universidade, nós dois somos faficheiro, né? Pegamos épocas diferentes, eu obviamente bem antes, né? Nossa senhora, eu também estudei na Fafiche. Nós três, então são 3 faficheiros aqui. Meu Deus do céu. Eu queria saber como que foi que a pesquisa desse tipo de assunto chegou até você. Porque assim, venhamos e convenhamos, a Federal não é exatamente o lugar que você vai ter o maior número de professores disponíveis pro campo que você foi parar. Você queria desde a graduação? Foi algo que aconteceu? Foi algo que você já queria pesquisar nessa área? Você era coroinha? Foi, tipo, como que essa pesquisa surgiu? Então, quando eu era coroinha... Assim? Pô, duas coroinhas, isso é bom demais da resposta. Não, eu não cheguei a esses temas por causa da Fafiche. Foi mas eu consegui. Normalmente por isso que eu quero saber, entendeu? Mas eu consegui fazer um caminho assim, bem abrindo assim o caminho mesmo, né? Não era um caminho que estava pronto, pelas beiradas. Como é que eu fiz? Eu sempre me interessei por ciência e por religião. Os temas de ciência, os temas de religião, e religião abarcando mitologias também, eu sempre achei muito interessante porque são as áreas que respondem às perguntas mais fundamentais. De onde viemos, quem somos, sentido da vida. Por mais que muitas vezes os cientistas digam assim que não estão preocupados com essas grandes questões, mas são pessoas e nas suas comunicações públicas muitas vezes falam desses temas, né? Claro. Então assim, como é que uma visão da ciência inspira a sua vida, inspira um sonho de um mundo melhor, acabam sendo questões fundamentais também. Então eu sempre me interessei, sei lá, por anjos, demônios, monstros de várias cabeças e complexo de Golgi, como que uma organela parece uma espécie de... como é que uma célula parece uma cidade murada, assim, né? Então essas coisas me interessaram. E aí passou a me interessar muito a relação entre as respostas da religião e as respostas da ciência. Esses campos, na verdade, não existem exatamente, mas só simplificando a coisa, né? Você tem uma resposta para origem do universo e tudo mais, que um pastor, um padre, um imã, um babalorixá dá, e você tem a resposta que um cientista big banguista, como se diz, né? dá. E isso gera um confronto, que você pode buscar uma harmonização, você pode entender como um conflito de fato inconciliável. Então as relações entre ciência e religião me interessavam muito. Isso antes de eu entrar na graduação. Então, caso Galileu, o caso de Hipátia de Alexandria, uma filósofa, né? Que foi executada brutalmente assassinada por uma turba de cristãos em Alexandria, e Darwin. Então isso sempre me interessou. E essa é uma área de interesse que ela é muito vasta, porque assim, relações entre ciência e religião ao longo da história, ou seja, é a história humana, né? A boa parte da história humana. E aí como é que eu fui perseguir isso academicamente? Eu tive uma matéria uma optativa que eu fiz na graduação, que era Estados Unidos, a nação eleita. Falando de Handfolk Democracy. Falando de
das várias formas como a identidade... A americana foi construída como essa ideia do povo escolhido. Exatamente. O professor era o Daniel Rocha, não sei se chegou a conhecer. Não, assim, conheço, mas não tive aula com ele. Que é uma figura fantástica, assim, foi o meu mestre mesmo durante a graduação, no percurso acadêmico. E ele... Nessa matéria teve um trabalho que eu fiz que era sobre o caso Scopes, que é um caso nos Estados Unidos na década de 1920, quando o ensino de evolução foi proibido nas escolas, em alguns estados, inclusive no Tennessee, e aí... Surpresa que foi no Bible Belt, né? E aí teve uma associação de direitos civis que fez todo um plano assim para contestar isso, e aí um professor ensinou evolução, foi processado, e aí deu toda uma comoção nacional. Foi o primeiro caso transmitido ao vivo por rádio para todo o país. Gente, repórteres vindo de outros países para ficar em Dayton, Tennessee, que não tinha nem hotel. Os caras saíam das casas, né? Os moradores locais saíam das casas para tirar um dinheirinho, né? Cobrando uma diária da turma. Inventaram o Airbnb, né? Exatamente. Então, assim, é um caso muito interessante e que tem tudo a ver com ciência e religião, porque no próprio julgamento os caras discutem. Mas você acha que Noé, de fato, conseguiu colocar todas as espécies de animais num barco? Os caras estão discutindo isso no tribunal, gera um debate nacional sobre isso, é um negócio muito interessante. E aí eu peguei isso, porque na trajetória acadêmica você tem que se especializar, né? Então você tem que pegar um tema que vai ser o seu tema de pesquisa. Então eu não poderia fazer um mestrado ou um doutorado sobre ciência e religião ao longo da história, né? Então eu vou pegar um caso, mas enquanto estou estudando isso, eu continuo estudando os meus negócios. E aí teve uma professora que foi a Ana Carolina Vimeiro Gomes, não sei se chegou a conhecer também, que ela entrou um pouco depois, assim, lá na Fafiche. Não é professora das antigaças, não? Assim, não que você seja das antigaças. Não, eu sou. Eu senti uma crítica velada. Eu sou. Não tenha esse tipo de... Eu sei paleobabilônico porque a gente escrevia em tábuas de argila na época que eu fiz a paleofafiche, né? Paleofafiche, entendeu? Pois é. Aí a Ana Carolina Vimeiro Gomes era professora de história. Na minha época, fafiche era com 2 PH, fica tranquilo. Era professora de História da Ciência e da Técnica, que é uma matéria recente na Fafiche, né? E inaugurou na minha turma, História da Ciência e da Técnica. A gente foi a primeira turma a Você trocou as fraldas lá dos meus professores. E aí ela acolheu essa minha pesquisa, né? Apesar dela não pesquisar especificamente isso, como ela trabalhava com História da Ciência, História da Evolução, Genética, ela trabalhava com Genética. Ela falou assim, não, vamos embora, você propõe as leituras, me deu um espaço muito, muito bom, assim, uma excelente orientadora. Não ficava me atazanando, mas sempre que eu procurava, ela sempre muito solícita. Você não tinha que fazer faxina na sala dela? Fiz poucas faxinas. Você nunca fez supermercado pra família dela, né? Eu fazia só pra ela, né? Eu já vi isso. Não é FMG, mas eu fiz. Tem uns orientantes que ficam mais na casa, inclusive, do orientador, já tem uns papos, né? Mas eu tive uma experiência fantástica de orientação. Fazer um parênteses, uma leve digressão em relação a isso, o pessoal não entende o quanto que uma orientadora, professora, querer pegar um projeto que tá saindo um pouco daquilo que geralmente é produzido é uma coisa muito rara. É muito rara. Porque isso é um grande problema, né, que a gente tem na faculdade, que sempre... Você vai ter pessoas que vão reproduzir o conhecimento do orientador numa nova perspectiva. O orientador não vai... Diminuída do orientador, né? Tipo assim, cara, na minha época, assim, não vou dizer nomes, mas tinham pessoas lá dentro da Fafiche que eram renomadas internacionalmente, grandes especialistas do campo da pessoa, que ele orientava basicamente os 6 capítulos da tese de doutorado dele. Se não foi isso, não tem. Aí é complicado, porque aí o nem graduação, nem mestrado, nem doutorado. Sua pesquisa é um apêndice da pesquisa do cara. Exatamente. Tanto que muita gente da minha época, da própria área, tinha que sair pra Federal do Rio de Janeiro, ou ir pro Museu Nacional, mexer com antropologia, ou ir pra USP, pra poder fazer, porque não fazia, saca? Era super comum, inclusive. Então ainda bem que ela deu esse espaço pra você, né? Não, deu todo espaço, e aí eu comecei a estudar esse tema de a origem do movimento fundamentalista nos Estados Unidos, que é uma expressão específica de cristianismo, né? De onde o nome vem, mas originalmente fundamentalismo era uma matriz, assim, do movimento político-teológico cristão nos Estados Unidos da virada do 19 pro 20, que é esse movimento que acaba produzindo as leis contra o ensino de evolução. Então, comecei a estudar a recepção da evolução nos Estados Unidos, a recepção científica e religiosa disso nos Estados Unidos, esse desenvolvimento teológico que depois vai gerar esse conflito, o caso Scopes, umas revistas
anti-evolucionistas, né? Então, assim, a reação de alguns evolucionistas ao anti-evolucionismo, que às vezes os caras nem eram propriamente... o que preocupava eles era mais a questão política até. Tem uma revista que eu estudei, que foi o documento que eu estudei no mestrado, chama Evolution, a Journal of Nature, né? Evolução, uma revista da natureza. E o cara que fundou essa revista era do Partido Comunista dos Estados Unidos, do Partido Socialista, né? Dos Estados Unidos, que é chamado Catterfeld. E o cara tinha uma militância e ele começou a surgir esse tema e ele não conhecia tanto de evolução, mas ele falou assim, não, é aqui que eu tenho que agir nesse momento. E aí ele começa a revista, é uma revista muito interessante, agrega outros autores que têm perspectivas políticas totalmente diferentes, mas enfim, e aí eu fui por essa linha, e aí no doutorado eu pensei assim, pô, já estudei essa situação bastante nos Estados Unidos, e eu vejo muita coisa parecida no Brasil. Então os argumentos que os caras estão usando contra a evolução na década de 20, ou o tipo de ação até legal que os caras estão tentando aplicar para impedir o ensino de evolução, para propor o ensino de criação, da ciência da criação. Não, o que eu acho pior ainda, não é nem questão de promover, permitir ensinar a criação, é que não é ensinado num contexto de religião. E ainda tem uma Mas é porque o ponto é que os caras, o criacionismo propriamente é uma proposta pretensamente científica, né? É uma alternativa à teoria da evolução. Não é uma cosmogonia, simplesmente. Não é uma visão sobre... E coloca como se... inclusive eu sou contra esses debates de evolucionista contra design inteligente, porque não é um debate, porque dá a impressão que existe um contraditório a ser dito. E uma simetria, né? Você tem um ou dois criacionistas versus dois evolucionistas. Se você entra no departamento de biologia de qualquer universidade do planeta Terra, você tem 99,99% de evolucionistas e talvez um criacionista que não trabalhe com isso exatamente, né? E pior que ainda tem uma coisa extra. Talvez um criacionista que até algum tempo atrás ainda era tímido, né? Hoje talvez menos, né? Porque que eu digo nesse sentido estrito, né? De propor como ciência. Eu não tô falando assim, a pessoa acreditar que Deus criou o mundo. Porque você pode ter gente que acredita que Deus criou o mundo e o método de criação foi o que a teoria da evolução explica. Exatamente, porque existe a Terra Jovem associada. Eu acho que é o grande problema. O cara, ele acredita que a Terra tem 6 mil anos. E o argumento é engraçado que fala o seguinte, tá, mas e os fósseis? Assim como Adão foi criado já com uma idade avançada, os fósseis já foram criados com 1 milhão de anos. Pô, aí é um argumento tautológico que não tem esse argumento tem um nome muito interessante que é onfalismo. Tem a ver com ónfalos, que é o umbigo, né? Porque tem a ver com o umbigo de Adão. Adão tinha umbigo ou não tinha? Porque se Adão tem um umbigo, isso não faz sentido fisiologicamente, porque ele não teve um cordão umbilical, né? Ele não saiu do ventre de nenhuma mulher. Mas se ele tem um umbigo, então Deus criou ali algo que dá essa impressão de um passado inexistente, que você pode aplicar isso aos estratos geológicos. Por exemplo, Deus pode ter criado a Terra parecendo antiga, com um aspecto de antiguidade que ela não tem. Então o pessoal chama isso de onfalismo. E aí usa a mesma bobagem pra falar de decaimento de isótopo. Mas e carbono 14? E aí, o decaimento de isótopo? Não, é porque já foi criado muito antigo. Aí não tem como argumentar nada. Então, é um argumento que chega em vários lugares nenhum. Mas você tava falando do seu doutorado, você vai estudar Brasil. Isso, aí eu pensei assim, não, seria interessante eu ver como é que se tem alguma relação, e assim, já tinha muitas pistas que tinha relações entre o desenvolvimento do criacionismo como até um movimento político, assim, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Eu queria saber como é que isso tinha acontecido, como é que isso veio pra cá, se de fato a matriz principal do criacionismo brasileiro, dessa discussão, foi nos Estados Unidos, como é que esses caras, quando que começou esses debates no Brasil, quando que começaram esses debates no Brasil, porque nos Estados Unidos eu sabia mais ou menos que isso tinha começado na década de 20, de forma mais pública, né? Você já tinha discussões antes mais limitadas no 19, mas de forma mais pública na década de 20. E no Brasil? Eu fui estudar isso em jornais, revistas, né? Hemeroteca, pegando lá Jornal do Brasil. Trabalhei na hemeroteca há muito tempo. Na minha época, a gente tava pegando todos os fungos da hemeroteca e atualizando eles. Então, a gente fazia a rotina de quem estará doente essa semana. Caramba, Porque não tinha microfilmagem de nada. A gente ajudava a microfilmar, inclusive. Eu peguei tudo só pegou tudo online. Tudo online. Só nos Ctrl+F, maravilha. Não, a gente pegava os tomos desse tamanho, do jornal do século XVIII, abria. Era igual abrir a tumba de Ramsés, né? Saía todos os vapores mefíticos.
E era uma doideira, cara. Na Mesopotâmia era diferente. Era tudo diferente da minha época. Sabe quando vou comer? Na minha época, jornal, um tomo grande, meu filho. É assim mesmo. Na minha época tudo era pior, né? Na verdade, o nostálgico invertido. Você não tem a sensação precisa que, na verdade... Zero nostalgia, cara. Meu sonho era tudo digitalizado. Conseguir... Na minha época era microfilme, né? Assim, não era nem digitalizado, era microfilme. Tinha uma parte que tinha microfilme, que a gente tava ajudando a fazer, inclusive. Era aquele tubão gigante que você ficava vendo ali. E o resto que não tinha era na mão, cara. Não, tinha vezes que você abria, cara, e a página pulverizava de tão velha. Tinha que abrir com todo cuidado, tirar a foto o mais rápido possível, né? Tirava sem flash. Antes da página deteriorar. Né? Mas era uma doideira. E aí foi quando que você defendeu o doutorado? Isso foi mestrado ou doutorado? Isso foi doutorado. Aí no doutorado eu estudei a expansão do criacionismo no Brasil. Como é que você conseguiu tracear isso tudo? Fui, inclusive, na sede da Sociedade Criacionista Brasileira, que surgiu em 1972, que é exatamente quando é que esse debate começa no Brasil, assim, de forma mais pública, década de 70 e 80. Você levou uma estopa em bebida em álcool pra ela poder se transformar num camundongo, pra eles se sentirem bem à vontade, assim, como um presente. Cara, mas assim, tem, por exemplo, eu já ouvi falar, tem uma amiga que também trabalhou com design inteligente, especificamente, e ela tentou entrevistar uns caras do design inteligente e falou que eles são super ressabiados e tal. E esse cara da Sociedade Criacionista Brasileira chama Rui Carlos Vieira. É assim que Rui Camargo Vieira. É isso que eu gosto. De nomes. Não é igual o senhor João Carvalho. Não vou citar nomes aqui e tal. É disso que eu quero. Mas eu cito o nome dele porque esse cara é fantástico. Aí tá vendo? E o pessoal fica bravo comigo. Eu falei isso na live que eu fiz no canal do Pirula. Eu falei assim que eram pessoas fantásticas, os criadores da Sociedade Criacionista Brasileira. Aí eu falei assim, não, mas os caras estão espalhando desinformação. Mas tipo assim, são pessoas maravilhosas. Tanto ele, o fundador, quanto o filho dele me receberam lá. Cara, de carinho, acolhimento, humanidade, são pessoas fantásticas. E te deram acesso todo franqueado. Acesso total. Pode olhar tudo, a biblioteca. Eu fiquei na casa esse centro, o Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, é tipo um anexo da casa do filho do fundador. Então tinha acesso à casa deles, levavam lá umas castanhas pra mim, umas uva passas, né, que eles são adventistas, então eles têm uma pegada mais vegana, assim, né? Então levavam uns negócios, almocei com ele todos os dias, conversei. Cara, um convívio, assim, maravilhoso. Realmente, eu tenho um carinho muito especial por eles. Discordo da questão do criacionismo pontual, mas isso não invalida uma boa relação humana com eles e apreciar outras virtudes que eles têm. Então, eu consegui acesso direto. Eu tenho, na minha tese, tem fotos das fichas de adesão das pessoas. Tem o do Rodrigo Silva, tá lá. O Rodrigo Silva fez parte acho que faz parte da Sociedade Criacionista Brasileira, né? Tem a fichinha lá do Rodrigo Silva, tem a fichinha da Dértia Freire Maia, que era... eu não lembro se a Dértia Freire Maia, não sei se ela era esposa ou se ela era... Agora eu não lembro o parentesco especificamente com o Newton Freire Maia, que é um dos principais nomes do início da genética no Brasil, e ela fazia parte da Sociedade Criacionista Brasileira. Então era outro momento também que não existia esse conflito tão imediato. Tipo assim, as pessoas não pensam... Igual quando teve a polêmica sobre na época do Bolsonaro, teve um cara indicado pra chefiar a CAPES, se eu não me engano, que era criacionista declarado e que fazia discursos pró-ensino de ciência da criação. Era um colombiano, não era? Não, esse era brasileiro mesmo. E esse cara, ele... do Mackenzie, eu acho que ele é ligado ao Mackenzie. E aí, eu até cito ele, mas agora eu não lembro de cabeça, né? Mas eu falo sobre isso na tese. Assim que teve a notícia disso, imediatamente, todos os órgãos, assim, de ciência no Brasil, de biologia, de genética, mandaram uma carta e falaram assim, não, isso não pode acontecer, esse cara não pode estar aí. O colombiano, ele era da educação. O velho, ele é eugenista, é diferente. Tão ruim quanto em outra área, mas... E aí, teve uma rejeição imediata. Na época do início do criacionismo no Brasil popular, né, década de 70 e 80, a revista da Sociedade de História da Ciência... a Revista de História para o Avanço da Ciência, SBPC, né? Sociedade Brasileira, SBPC, pro Progresso da Ciência. Que é a grande organização, né, para o progresso da ciência no Brasil. Eles divulgaram a criação de forma neutra, assim. Tipo assim, tá surgindo um projeto interessante aí, que é a Sociedade Criacionista Brasileira e tal. Então era outra relação, né? E lá eles tinham um histórico mais antigo, tipo assim, documentos dos adventistas americanos, por exemplo, falando para os adventistas brasileiros da interferência política que eles estavam fazendo. Você conseguiu achar de onde veio isso ali? Então, é mais recente essa relação, porque o que acontece?
Começa a surgir esse interesse por criacionismo no Brasil quando começa a expandir o ensino de evolução nas escolas. Ok. Antes das pessoas terem contato com esse tema, não tinha a necessidade, a demanda desses grupos de resistir a algo que não estava, eles não sentiam que estava oprimindo as crianças nas escolas. Então, quando tem uma reforma do currículo de ensino de ciências, principalmente de biologia, física, matemática e química, né? Essas 4 áreas eles adaptam um currículo que vem dos Estados Unidos, com financiamento acordos MEC e USAID, né? Ou USAID, como preferir, com financiamento Rockefeller, Fundação Ásia, que era uma fachada da CIA, né? Então tem toda uma... Como o USAID. Tem toda uma diplomacia cultural / imperialismo, como queira chamar. Então o Brasil adota e adapta, né, esses currículos, que dá uma renovada no ensino de ciências muito grande. Então, o tema de evolução passa a ser central no ensino de biologia, quando antes era um capítulozinho no final do livro. E aí, os pais, como o Rui, que cria a Sociedade Criacionista Brasileira, ele vê isso no livro do filho e fala assim, opa, tem que ter uma resposta, porque a isso aí, tem que ter alguma alternativa, uma explicação alternativa a isso, porque o que eu conheço, né, e acredito é diferente a partir do que eu ouço ali na igreja, do que eu estudo na Bíblia, sei lá. Bateu o pé na mesa e falou, não tirarão meu filho da ignorância. Aqui não. E aí ele foi buscar referências para se opor ao ensino de evolução. E onde que ele encontra essas referências já prontas? No debate nos Estados Unidos que já tinha acontecido. Entendi. E aí ele se filia... Foi o contrário, então, né? Assim, eu achei que tivesse partido politicamente de lá... Eu tinha essa hipótese também. Cultural deles, e foi o contrário. Foi uma reação daqui que foi buscar lá. Nossa, cara, exatamente. A minha hipótese inicial era essa, de que tinha tido uma penetração ativa dos Estados Unidos nesse campo no Brasil, sociedades criacionistas vindo como missionários para o Brasil divulgar isso, mas não, foram esses pais religiosos conservadores, diante da questão da reforma do ensino de ciências, que buscaram essas referências nos Estados Unidos. Cadê a cobra que fala? E os caras... os caras cobra que fala desde o off, por isso que eu tô rindo aqui. Mas então os caras foram buscar isso e as sociedades do lado dos Estados Unidos, inclusive, cobravam para mandar os filminhos que eles tinham. Eles não facilitaram tanto a coisa, não era tanto do interesse deles assim. Então os caras que insistiram. E eu tenho a foto também na tese da filiação do documento, o pagamento da filiação do Rui a uma sociedade criacionista dos Estados Unidos. Entendi. Ele passou a participar dela para obter material, para traduzir esse material e produzir um material criacionista engraçado disponível no Brasil. O esforço do cara, a dedicação pra fazer tanto esforço. Não, é um negócio abnegado, assim, velho. O cara criou o bagulho do nada pra... E não teve lucro. E assim, não, zero lucro, custeando tudo. A família fazia, o filho mesmo operava o mimeógrafo ali pra fazer as cópias, né? Peraí, você chegou a usar mimeógrafo? O senhor sabe o que é um mimeógrafo? Eu sei o que é um mimeógrafo. Eu não usei mimeógrafo na escola, eu já usei um mimeógrafo fora do contexto escolar. Assim, como uma curiosidade histórica. É mais gostoso do que no final do recreio, as provas saindo pros horários depois do recreio. Cara, o cheiro de álcool. Os moleques tudo louco de álcool na beira do mimeógrafo, cheirando a prova. Era bom demais. Na minha época já era o Xerox, fotocópia. Aí, tá vendo? É outra época. Essa parte era boa, era basicamente o mais próximo que a criança chegava de benzina, né? Então era o mimeógrafo. Fazia a prova em estados alternativos de percepção. Exatamente. Era a família do cara que organizava tudo. Aí teve outro também, em 79 surge a ABPC, Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, que surge dentro da Federal de Viçosa. Professores da Federal de Viçosa que divulgam o projeto dentro da Federal de Viçosa. Então era outra realidade, assim, um negócio que é impensável hoje, né? Mas você gosta, não é mal. E eles conseguiram influenciar politicamente o debate com alguma velocidade, conseguiram algum tipo de, nem que seja legislação paraestatal em cidade e município? Legislação não, a questão era mais produzir material, livros, panfletos, que as pessoas pudessem consultar ali para fazer, sei lá, um homeschooling alternativo ali nesse ponto da evolução. Eles queriam mais que chegasse nas pessoas do que propriamente chegasse nas pessoas via oficial, né? Eles não tinham poder político para isso. Até porque, nesse período, década de 70 e 80, você não tem ainda uma participação tão organizada de grupos religiosos na política, né? Isso é pós-constituinte, principalmente. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, ó, que assim, agora é claro que é da minha bolha cultural. Eu estudei no colégio Santa Maria, na Floresta aqui, colégio católico. Não tinha esse papo de criacionismo. Eu não tenho nenhuma lembrança minha, sei lá, eu estudei nos anos 90 no colégio, nos anos 80, 90. Eu não tenho nenhuma lembrança de alguém em alguma... Cara, a gente tinha aula de religião. E é claro que também tem a ver com o fato da Igreja Católica aceitar em termos
a teoria da evolução, mas tinha evangélico na sala, tinha protestantes, enfim, tinham pessoas que não eram decididamente católicos, porque você escolheu um colégio tem a ver muito mais com, sei lá, com proximidade de sua casa, qualidade do ensino, enfim, tudo mais. Em que momento foi com a internet que esse negócio virou realmente um debate? Porque você tá falando um negócio dos anos 70, mas dá a impressão que foi um negócio que o cara dedicou a vida dele toda, mas que não rendeu muita coisa, assim, de... Cara, porque hoje o pessoal cria debate na sala de aula em relação a isso. E na minha época, não, é evidência, né, que é obviamente anedótica minha também. Eu fui bolsista do Pio XII. E aí lá não tinha gente que não fosse católico dentro da aula, porque eles não deixavam entrar. Era um colégio muito inclusivo. Então... Incluía todos os católicos. Incluía todos os católicos e tinha o banco dos ateus e dos crentes, que ficava do lado de fora. Os crentes ficavam de fora também? Ficava os crentes e quem não quisesse manifestar ficava junto com os crentes do lado de fora. Então os crentes não entravam nem na aula de música e aula de religião tinha pouquíssima coisa, assim. Mas uma das poucas aulas de religião que eu vi antes de expulsarem um amigo meu de uma aula de música e eu ir ficar lá fora com ele no banco dos crentes, os caras falavam assim, não, vamos falar do Gênesis, Deus criou, tal, não sei o quê. Mas no mesmo tempo, na aula de biologia, se falava tal, mas não tinha uma coisa, tipo assim, era uma matéria dentro lá, que era obrigatório, que era religião, mas não era uma coisa que, assim, não tinha esse conflito. Eles ensinavam ali, falavam do outro, tal. Porque, por exemplo, eu tinha aula de religião no e ninguém criticava, saca? Assim, não era um negócio assim. Não tinha um debate. Saca? Não era um debate Até falava de Adão e Eva de forma literal. Sim, mas assim, não tinha essa coisa de a Terra tem 6.000 anos, a cobra tá falando, tal. Tinha. O cara tá com a cobra falante. Pô, mas a cobra fala é foda, cara. Vamos lá. O pior de tudo não é nem isso, cara. É que a maçã não é maçã, é um damasco. O que me incomoda mais é isso Não é a cobra falar, não. Não é a cobra falar. É falar que é uma maçã que não era uma maçã. A maçã não é da região. E aí eu sei que fez essa pesquisa. Escrito original, você vai ver que é Damasco. Damasco. É um Damasco. E é um Damasco. O que faz todo sentido, porque não tem maçã naquela porra. A história que eu conheço é que virou uma maçã por causa de um trocadilho em latim, de malum, se eu não me engano, malum com um A mais alongado e um A mais curto. É mal e outro é maçã. Então tem esse trocadilho. Ou pomo, né? Um fruto redondo qualquer. Mas é porque, tipo assim, em tese, ali pra região era um damasco. Era a palavra que usa pra se referir a damasco. Só que não tem damasco na Europa, né? O problema é esse, não é a cobra. O problema é o damasco. Vou deixar claro que o problema é o damasco. Mas enfim, aí você sentiu em que momento que... Eu tô falando da minha realidade. Então, não tinha esse até onde eu fui, que é no início do surgimento do design inteligente como uma nova estratégia, né? Que também tem uma matriz totalmente norte-americana. Como que foi a diferença desse negócio de design inteligente pra... O design inteligente vem dos maçons? Então, o design... Porque os maçons tem a questão do grande arquiteto do universo, você fala? Do universo, que eu sempre achei que tivesse algo a ver ali com o design design inteligente. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas tem uma relação que eu acho que é indireta. Porque o design inteligente, ele é um movimento que surge nos Estados Unidos, mas ele remete a uma tradição de apologética pré-Darwin, que é do William Paley, que era um teólogo, que faz um argumento do relógio. Sim, do relógio. Que se você estiver andando por aí e encontrar uma pedra no meio da praia, aquilo pode ser por acaso. Aquilo pode ser por acaso e tal, porque a pedra não é muito complexa. Agora, se você estiver andando numa praia e ver um relógio, aquilo com certeza tem que ter um designer por trás daquele design que é muito complexo. Então, se esse raciocínio se aplica ao relógio, um olho não poderia surgir por acaso, né? Porque o corpo é totalmente não sei o quê. Então, ele tinha esse argumento pré-Darwin já, né? William Paley no início do século XIX. 1817, se eu não me engano, é o Natural Theology, Teologia Natural do William Paley, que aí, qual que é a conexão que eu tô pensando em relação aos maçons? É bem indireta, porque essa ideia de teologia natural que o William Paley propõe é de você reduzir você tem a teologia revelada, que são dogmas específicos, né, que geram muito debate, muito conflito entre matrizes religiosas diferentes, cristãs, né? Falo religiosas, mas são cristãos, todos eles. Esse de gladiano. Protestantes, Quakers, e uma infinidade de cristãos diferentes. E aí ele vai para esse lado da teologia natural, que tipo assim, tem uns pontos que a gente consegue concordar racionalmente sobre a presença de Deus, sobre a ação de Deus. A gente consegue derivar a partir da natureza uma bondade divina, uma inteligência divina. E nisso todo mundo pode concordar. Todos os cristãos diferentes podem concordar pelo menos. Da amizade,
sede, né, do cristianismo, né? Então é uma estratégia de promover um discurso interreligioso intracristão, né? E isso lembra a questão do deísmo, da teologia natural, já dentro do deísmo, que tem uma relação com os maçons, que tem uma perspectiva um tanto quanto deísta, né? Muitos deles na raiz, né? Mas assim, uma conexão bem indireta. Eu não diria que os maçons criaram um design inteligente nem nada parecido com isso. Não, mas eu assim, como eu nunca pesquisei a respeito da criação, eu imaginei que eles tivessem derivado do deísmo maçônico, que é a ideia do grande arquiteto universal. Pra você pular pro design inteligente, né? Você já trabalha com a ideia de um grande arquiteto, ou seja, né, que tem toda uma questão técnico-científica que vem muito desse século XIX, luzes, que é uma leitura deísta do iluminismo voltada pro esoterismo. Aí eu imaginei que isso, em algum momento, alguém trouxe essa ponte pra fazer, entendeu? Mas no caso do design inteligente moderno, né, esse design inteligente do Eberlin e tal, isso aí é uma forma, tem a ver um pouco com a coisa do Paley, porque o Paley tá falando assim, que o cara do Natural Theology, né, do Teologia Natural, que a gente não precisa acreditar necessariamente na Bíblia para concordar com algumas coisas básicas sobre Deus. Então, nisso, ele tira um pouco a especificidade do seu discurso e torna ele mais palatável para os outros. O design inteligente é uma forma de falar assim, não estamos falando de religião, não precisa ser cristão para acreditar no que eu tô falando, não precisa acreditar especificamente na Bíblia. Inicialmente, depois você vai acabar acreditando, mas inicialmente você não precisa acreditar muito na Bíblia, porque eu vou te mostrar cientificamente as evidências de um designer, de um criador, de um planejador por trás da natureza. Mas 99% do pessoal do design inteligente são cristãos conservadores. Gente, só que você faz você dá vários passos atrás para chegar no minimalismo monoteísta e tal, até para isso ter penetração legal, para você poder apresentar o design inteligente com uma perspectiva científica, chegar nas escolas e falar assim, não estamos ensinando religião, estamos ensinando ciência. Isso no fim leva especificamente a um tipo de religião, mas você consegue escamotear ali a especificidade do seu discurso para jogar no uso público da razão, como diria o Habermas, já que você é professor de design inteligente, tô com uma dúvida, é o seguinte. Eu tenho uma dúvida. Quando fala de design inteligente, eu tô falando de sinônimo de terra jovem, ou tô falando de uma perspectiva deísta, até mesmo deísta, de ter um Deus criador do universo? Eu vou citar Marx. O neoplotinismo acontece primeiro como tragédia e depois como farsa, tá? E isso é... Você é professor de design inteligente? Não, eu tô falando assim, em última instância, cara, esses caras estão fazendo com uma roupagem moderna e com a linguística contemporânea o que Plotino e os neoplotinos fizeram a partir de Platão, saca? É uma adaptação criativa pra caber dentro de um esquema que tá ali. Da mesma forma que o Torron inicial vai acabar virando o Deus ali, né, no começo da Idade Média, a partir de uma perspectiva mais, entre aspas, filosófica, pra trazer aquilo com um argumento que seja brutalmente racional, é o que os caras estão fazendo. Eles estão pegando elementos que são elementos científicos pra dar essa roupagem científica numa teoria que, em última instância, é esotérica e metafísica. Fica à vontade pra discordar, assim, a minha leitura. Eu concordo e, assim, a questão é que pode parecer paradoxal, mas eu sempre falo isso, o criacionismo e o design inteligente são fenômenos típicos de uma sociedade que valoriza a ciência, ainda que nominalmente. Os caras podem querer acabar com as universidades, falar que não vale nada, mas eles valorizam a ciência no seguinte sentido: café faz bem ou faz mal? Eu quero saber o que a ciência diz. Essa ciência meio etéreo tem um peso muito grande na nossa sociedade. Então, se você quer defender a legitimidade de uma crença... No estatuto de autoridade da ciência, né? Exatamente. Você vai falar assim, você não vai falar assim, a Bíblia diz que... Porque isso não pega tanto. Não pega tanta gente, e mesmo as pessoas que pegam, elas querem, a Bíblia diz, mas eu quero a confirmação científica. Então, se você fala assim, a ciência provou que Jesus existiu, a ciência provou que a Terra é recente, isso tem um peso maior do que falar que a Bíblia diz que a Terra é recente, ou a Bíblia diz que Jesus existiu, na nossa sociedade. Então a Terra Jovem não é sinônimo de... Não é sinônimo, mas entra. Não, o Eberle, se eu não me engano, é Terra Jovem, né? Criacionista Terra Jovem, mas ele tá dentro da... o design inteligente vai ser um gênero do qual a Terra Jovem vai ser uma espécie de alguns dos elementos dentro desse gênero. Em tese, o design inteligente acolhe, inclusive, a ideia de que vivemos uma simulação, de que os alienígenas criaram o mundo. Porque eles dizem o seguinte, que os... Meu Deus do céu. A gente fez 2 episódios sobre hipótese da simulação aqui. Eu adoro essas doideiras, entendeu? A ideia a gente tem que concordar que existe um designer. Mas esse discurso é isso, tipo, para falar assim, que nós não temos uma especificidade tão grande, então isso pode ser amplamente difundido, pode ser amplamente aceito. Mas quando você pega, assim, a demografia, a característica
do pessoal do movimento do design inteligente, dos militantes do design inteligente, são cristãos, conservadores, a maioria, se eu não me engano. Eu vou chutar aqui, não tenho certeza, mas acredito que a maioria é terra jovem. Você acredita que a gente vive numa simulação? O que significa acreditar que vivemos numa simulação? Mandar o... Não, dar uma Mandou petersaneada. o João que falou que ia falar Não, é acreditar na possibilidade da gente... Não, a possibilidade você não tem como não falar que existe possibilidade. Enquanto matematicamente não é exaurido, e tem algumas teorias que exaurem, tem outras que não exaurem. Já tá vendo proselitismo. Não tô fazendo proselitismo, não. Eu tô falando assim, Proselitismo simulacionista. proselitismo simulacionista. Vai ser o nome do episódio, né? Que é o SEO perfeito. Assim. Sim. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Todo mundo que jogar isso na busca, né, vai achar esse vídeo. Algumas teorias vão jogar a hipótese da simulação por terra por causa do problema energético para fazer uma hipótese, para fazer uma simulação. Só que aí os caras que vão trabalhar com expansão da escala de Kardashian vão falar, o fato da nossa tecnologia não conseguir vislumbrar não significa que uma civilização avançada o bastante não consiga fazê-lo. Então existe uma possibilidade. É que eu nunca imaginei. Eu não tenho como design inteligente. Não, isso não é design inteligente. Eu tô falando de hipótese da simulação. Não, eu tô falando sim. assim, em última instância, não há uma negativa peremptória que eu posso falar não vai. A questão é só o seguinte, a termodinâmica, se a gente pensa em lei de termodinâmica, do que a gente entende hoje com a nossa tecnologia atual, não seria possível simular esse universo inteiro nos seus últimos detalhes, com suas últimas coisas, com o gasto energético que seria necessário. Não, sim, mas eu trouxe essa questão brincadeira. Só que a gente tá operando dentro das nossas limitações. A gente tá operando dentro das nossas limitações. Os simuladores... É aquela coisa, o simulador tem acesso a salve pros simuladores, matéria negra, matéria cinza, Eu tô exploração de quark e pulsares. Porque quem faz proselitismo religioso do design inteligente, geralmente é pessoa da terra jovem. Não vai ser alguém, por exemplo, sei lá, um católico que acredita que Deus criou tudo, mas que a evolução foi desencadeada por Deus, por exemplo. É, porque essa pessoa não precisa da militância do design inteligente, porque no fim das contas, o que ela vai querer que esteja sendo ensinado nas escolas? A teoria da evolução. E é o que já tá sendo ensinado. Então por que esse cara vai se envolver com esse movimento, né? E aí é muito curioso que o pessoal do design inteligente, em vez de dar um nome que envolve só as sandices que eles gostam de divulgar, gente... O cara desistiu da diplomacia. Não. Diplomacia, episódio, paz nunca foi uma opção, tá? A paz nunca foi uma opção. O cara tá no final. Tentamos. Simples passo em parabellum aqui. Você quer paz, prepare-te pra guerra. A paz nunca foi uma opção. Pega a maçã, pô. Enfim, é interessante, porque é o que você falou. Eles criam um grupo muito maior pra justificar eles estarem lá e incluir as pessoas que eles querem incluir, que são a favor, não vou falar sandice, não, são a favor de questões que não fazem sentido algum no verificável com os achados científicos e históricos que a gente tem disponível, né? Mas aí os caras também vão deturpar isso na medida que for necessário pra caber dentro da tese, sabe? Assim, não é que... Assim, é óbvio que vai ser muito difícil da Nature publicar um artigo sobre Terra Jovem. Isso não significa que os defensores da Terra Jovem não consigam achar dentro da ciência algo que eles podem fazer um cherry picking ali pra falar, olha, isso aqui nos dá a possibilidade de crer que isso. E pra convencer um legislador de publicar uma lei. Você não tá querendo publicar um artigo científico. Então, assim, e agora, pra mim, de tudo isso, o mais fascinante é o que o Henrique falou, né, cara? Que isso só pode acontecer numa sociedade que tem a ciência como base, saca? É a mesma coisa que você for pensar, verdade. cara. Se não fosse a ufologia contemporânea, a literatura de ficção científica, o máximo de ET que você vai ter é Mormon, você não teria cientologia. Saca? A cientologia só pode acontecer como fruto da sociedade aonde a gente teve esse desenvolvimento. No próprio mundo assombrado pelos demônios, a gente sempre comenta que todas as aparições vão ser aparições contextualizadas no recorte histórico. Total, sim. Não se espera daquela aparição. É a mesma coisa, se você for pensar, na antiguidade não significa que você não tenha algo que um ufólogo não poderia ler como ufologia. Você pega, por exemplo, os evangelhos pseudepígrafes, e aí você vai ver, tipo, a chegada da Cidade de Prata, uma carruagem veio do céu, eleva Enoque até a Cidade de Prata. Pro ufólogo, meu irmão, disco voador. Acabou, disco voador. Eu achei interessante essa questão de ser, porque eu achava, no meu conhecimento parco de design inteligente, eu não... Ele tá mentindo, ele acredita. Ele fala isso pra fora. Mas... Cripto. É um design. Exatamente. Eu não realmente, eu imaginava que design inteligente era sinônimo da literalidade do Antigo Testamento. Não. O design inteligente é uma estratégia política, eu diria, de você tornar o seu discurso
menos específico para ter mais aceitação na sociedade secular científica. E só fazer um fechamento dessa sua questão do seu doutorado, e aí quais os pontos, até que ponto que você pesquisou em termos de cronologia? Você estava falando dos anos 70, né? Que você descobriu nos anos 80, 90? Eu fui até os anos 90, que é quando entra esse novo fator que é o design inteligente, e aí já complica, já é meio que outro assunto, já muda bastante a figura, e aí eu fechei o marco temporal ali, né? Mas assim, eu sei que depois, por exemplo, em 2004, teve uma discussão sobre isso no Rio, nos tempos do Garotinho, de incluir ensino de criacionismo nas escolas, no Rio de Janeiro. Tem vários outros episódios posteriores, né? E com a internet a gente tá falando dessa questão, né? Quando é que o negócio se torna tão aquecido assim, que você tem alunos numa sala de aula, que o professor de biologia começa a falar e ele fala assim, não, é mentira, porque no Gênesis tá tal coisa e tal. Nos Estados Unidos também aconteceu coisa demais. Você pensa que o pessoal do Temple of Satan construiu estátuas gigantes, né, do Baphomet, tipo as crianças do lado, porque eles abriram na escola para ensino de criacionismo. Né? Essa contestação do espaço público da religião. O também, né? Mas Tá aí um tema para pós-doc, hein? Um monstro espaguete voador e as discussões políticas sobre criacionismo nos Estados Unidos. É bem peculiar esse negócio dos Estados Unidos, né? Mas eu esqueci que eu tava falando. Você tava falando da questão do garotinho. Do garotinho. Pois é. Aí essa questão de quando os alunos estão mais assim, tem esses ânimos e estão prontos já pra questionar um professor em sala de aula, pra mim isso tem muito a ver com a internet. Aí já é uma questão de observar. Não é uma pesquisa que eu fiz, não entrou na minha pesquisa, mas é uma percepção que eu tenho que se aplica a outros assuntos também. Claro, antivacina, terra plana. Política. O professor de história começou a falar alguma coisa. Mas o Hayek diz tal coisa. É impensável que um aluno de ensino médio de 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, tivesse esse tipo de relação, né? Eu vi um cara dizendo que o Hayek era socialista. Porque o Hayek, em algum momento, disse, e eu não me comprometo por nenhuma informação que eu dei agora não, falou que ações afirmativas, em algum momento, de acordo com o estado de miséria, poderiam ser importantes para o desenvolvimento da economia. Ele falou, o maldito comunista Hayek! E é nessa energia da revolução do proletariado que a gente queria... Nossa hora boa tá chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença. Valeu demais. É isso. Vamos conversar mais. Você, né, assim como todo jovem ama o criptodesignismo do Alberto, né, ou a apologética simulacionista, continue aqui com a gente. E se você quer que ele volte, quem sabe ele volta para algum outro episódio. Quem sabe? Mas antes dele ir Alguém embora, sabe. eu vou sair correndo na nossa coxinha porque a gente tem uma novidade agora. Poxa vida. Essa novidade tem a ver com o logo da Insider que tá cada vez maior. Tem a ver com o logo da Insider que tá cada vez maior. A ideia é que no final das contas o logo vai nos tampar e a gente só vai ser as vozes no fundo. Mas tem a ver, eu vou correr Por ali. favor, por favor. E a edição vai fazer aquela mágicazinha. E nessa mágicazinha, ele vai aparecer agora. Agora nós estamos muito chique. Agora nós damos presentinhos, né? E pra agradecer, Henrique é o primeiro a ganhar o presentinho aqui. Então você vai ganhar aqui nossa maravilhosa roupinha da Insider. Muito obrigado. E a caneca é sua também. Opa, maravilha. Aqui é igual o Jô Soares. A gente não vende a caneca. A gente não vende a caneca, a gente Talvez dá a caneca. A gente comece a vender. Se as pessoas chorarem muito, a gente vende a caneca, né? Porque as condições materiais estão foda. Sim. Né? E nós três estamos garotos Insider hoje. Nós três estamos de garotos Insider. Eu sou aqui. um usuário de Insider mesmo. Não, quem acompanha aqui, quem acompanha meu canal, acompanha o canal do Alberto também, é pra cima e pra baixo, cara. É prático até falar chega. Se você quiser ajudar este podcast também, você vai aí na nossa descrição, já tem o logo do nosso cupom Hora Boa, já cola lá Insider direto com ele no seu carrinho. E lembrando, né, isso é um canal de YouTube, então por favor, curta, comenta, compartilha. Seja membro. Seja membro pra do que canal, pagar o aluguel esse mês? né? Pode Exatamente. ser membro. Seja membro do canal, várias vantagens, vai entrar no grupo com a gente. Nós vamos deixar um arquivo disponível com o QR Code já pronto pro seu tatuador. Você pode tatuar um QR Code do Hora Boa como tatuagem facial testa, né? na testa, facilita muito, né? E a gente aguarda as fotos. Marquem a gente nas fotos da sua tatuagem facial, do QR Code, do Hora Boa. Voltaremos em breve. Obrigado mais uma vez, Henrique. Valeu demais. Até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Valeu.